Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e hoje mais uma edição do Giro de Notícias, um compilado com informações, notícias, reportagens que saíram envolvendo o Santos nos últimos dias, nas últimas horas. Trago aqui essas informações, vou comentar um pouco sobre elas e para a gente debater, falar um pouco sobre o que esperar do Santos nessas próximas semanas e para a sequência da temporada. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe um like para que o YouTube recomende o meu conteúdo, ative o sininho para que você receba as postagens assim que elas forem ao ar. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja bem-vindo, considere se inscrever aqui no canal. E eu conto com a sua audiência para crescer cada vez mais. Agradeço a todos os mais de 580 inscritos e reforço aqui o convite, o desafio para vocês. Será que a gente consegue chegar até 1000 inscritos até o final do mês de junho? Junho é o mês do meu aniversário e se a gente bater essa meta, vocês vão dar um excelente presente para mim, tá certo? Mas vamos às notícias do Santos. Depois da vinheta a gente vai comentar isso e muito mais envolvendo o nosso alvinegro da Vila Belmiro. Então roda a vinheta aí, meu editor. Bom pessoal, como vocês viram aí na introdução, vídeo de hoje é esse giro de notícias com um apanhado aqui das últimas informações que saíram do Santos. Estou gravando esse vídeo no começo da tarde do sábado e agora há pouco o Santos venceu o jogo treino contra o Primavera de Indaiatuba no CT Rei Pelé 2-0. Esquema um pouco parecido com o que aconteceu no jogo contra o Flamengo de Guarulhos na semana passada, 4 tempos de 25 minutos, os titulares dos dois times jogam os 2 primeiros, os reservas jogam os 2 últimos. Os gols do Santos foram marcados pelo Marcos Leonardo e pelo Lucas Barbosa e houve ali uma pequena alteração no time titular e eu vou comentar brevemente isso porque, enfim, venceu o Primavera no jogo treino, um time da Série A2, não é mais que obrigação do time do Santos. Duas coisas que eu queria comentar. A primeira é a alteração no time titular em relação ao time que jogou contra o Flamengo de Guarulhos na rodada passada. No último jogo, o Santos entrou em campo com um esquema do meio de campo com um losango. O Rodrigo Fernandes na proteção, na cabeça da área, o Dodi e o Camacho um pouco mais avançados e o Lucas Lima ali na frente, por trás dos dois atacantes, o Marcos Leonardo e o Lucas Barbosa. No jogo de hoje, uma mudança tática e também uma mudança numa peça no meio de campo. Saiu o Rodrigo Fernandes, entrou o Ivonei, então o Santos desmanchou o losango, jogou com 2 volantes e 2 meias, que é uma formação que a torcida gostaria de ver, eu particularmente também me agrada muito essa formação, para que a gente tenha mais jogadores ali com capacidade de articular jogadas, alimentar os atacantes, e o Ivonei acho que está pedindo passagem, fez uma boa copinha, quando entra no profissional teve atuações medianas ali, boas atuações, então acho que ele está se credenciando para assumir uma vaga no time titular. Só acho que eu ainda faria mais uma troca, no lugar do Camacho eu jogaria com o Rodrigo Fernandes para que o Dodi também tenha um pouco mais de liberdade, mas isso é questão de encaixe, questão de escolha do treinador, acho que a gente precisa ter variações para a sequência da temporada. E só uma última coisa sobre o jogo treino, é destacar, né, mais um gol do Lucas Barbosa. Você pode até dizer, mas é contra o Primavera, não fez mais que obrigação, o time é muito fraco. Sim, é verdade, o nível do adversário não diz muita coisa. Mas já falei aqui em outros vídeos como o Lucas Barbosa me parece que é um jogador que ele pode ajudar nessa função ali de atacante. Ele é alto, tem mais de 1,90 m e por mais que ele não seja o mais habilidoso dos jogadores, por mais que ele possa irritar o torcedor pela falta de habilidade, é inegável que ele tem um pouco de estrela. Ele várias vezes marca gols importantes inclusive, basta lembrar daquele gol icônico na Copa Sul-Americana contra o União La Calera, aquele gol que cai do céu já no apagar das luzes. Já fez tantos outros gols, fez gol contra o Corinthians, enfim, fez gol contra o Iguatu na Copa do Brasil. Então é um jogador que tem presença de área e pode ajudar. E que inclusive para mim está mais pronto e pode entregar muito mais, pode contribuir muito mais que o Juan, que entra ali de centroavante, tecnicamente é o reserva imediato do Marcos Leonardo, mas na função de atacante eu acho que o Barbosa pode contribuir mais do que o Juan.
Então, sobre o jogo treino é isso. Agora o Santos vai entrar ali mais uma semana decisiva, né? Porque na outra semana a gente já volta a campo, então o Odair tem mais uma semana cheia para treinar e buscar encaixes para a sequência da temporada. Falando agora sobre contratações, saídas e jogadores que podem estar chegando, eu queria falar da lateral esquerda. O Santos está em busca de alguns reforços e a lateral esquerda, segundo consta, né, pelo que a gente tem visto aí nos últimos dias, é uma das prioridades da comissão técnica e da direção. O Santos tinha ali nos últimos dias aquele burburinho sobre o Santos estar procurando um lateral esquerdo que jogava na Europa. O nome não havia sido divulgado até então. Na sexta-feira à tarde, o UOL trouxe uma reportagem dizendo que esse jogador é o Wendel, que é lateral esquerdo do Porto, jogou aqui no Brasil no Grêmio e, enfim, que é um jogador de 29 anos que o Santos estava negociando. Aparentemente as conversas não evoluíram e aí o Santos, enfim, ele é o plano A, mas não conseguiu avançar ainda. Eu anotei aqui, o Wendel tem contrato até junho de 2025, então vai precisar de um investimento para eventualmente trazê-lo. Fiz uma rápida pesquisa aqui para saber como que ele estava atuando e eu notei que no Campeonato Português ele é titular com uma certa frequência. Dos 17 jogos, salvo engano, que o Porto fez no campeonato, ele foi titular em 15. Então ele está sempre em campo. Em contrapartida, na Champions League, de 6 partidas do Porto, ele atuou como titular em apenas uma. Então, no campeonato, né, ali no mais alto nível do futebol europeu, ele tem vindo do banco, entrou em quase todas as partidas, mas não é titular. Enquanto no campeonato nacional, o nível é um pouco abaixo, ele tem jogado. Mas já que o Santos não avançou nas conversas pelo Wendel, o Santos também fez uma proposta ontem, informação do Globo Esporte, para o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani. Jogador jovem, um dos destaques do Guarani já nos últimos anos. Na Série B do ano passado ele foi o líder em assistências, deu 7 assistências. Agora no Campeonato Paulista deu mais uma assistência e marcou mais um gol. E o Santos formalizou uma proposta para o Guarani na noite de ontem e aguarda retorno. Nesse caso, o Santos tem a concorrência também de outros clubes. O São Paulo é um jogador interessado, o Curitiba também. Aparentemente o Guarani inicialmente pedia 10 milhões de reais, mas agora já abaixou a pedida, então o Santos está negociando, vamos ver em que pé isso vai chegar, como que está isso, se o Santos vai ter condições de fechar com o jogador ou se vai levar o chapéu de algum rival. Mas só um pequeno pitaco sobre essa história, parecia que o Santos estava jogando todas as fichas em cima do Wendel e que só depois que percebeu que as conversas com os portugueses tá um pouco mais complicada é que o Santos veio a carga pelo Jamerson. Eu acho que isso, enfim, não é uma postura exatamente correta. Quando você vai para o mercado, você tem que tentar negociar com 3, 4 e ver com quem você acerta. Você tem que ter mais de uma opção. Mas vamos esperar, torçamos para que essa contratação se efetive, para que o Santos possa ter aí um novo nome para a lateral esquerda, já que tanto o Lucas Pires quanto o Felipe Jonathan aparentemente não agradaram a comissão técnica. Ainda falando de possíveis chegadas, a imprensa argentina noticia que o Santos está perto de contratar o zagueiro Lucas Merola, de 27 anos, que atualmente joga pelo Huracan. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um tweet do jornalista César Merlo, que é especialista em transferências. Ele disse que o Santos cogita assinar com esse jogador até dezembro de 2025. O que está pegando agora ele tem contrato até junho de 2023, então tecnicamente ele já pode assinar um pré-contrato. O que está pegando agora é se o Santos vai pagar uma quantia para liberá-lo de forma imediata ou se ele vai chegar só no meio do ano. A única questão que eu gostaria de falar sobre esse jogador, honestamente não conheço, nunca o vi jogar. O que me chama atenção é que um jogador de 27 anos, que joga num time que não é tão grande na Argentina e que não chamou a atenção de nenhum clube desde que surgiu. Eu levantei aqui rapidamente, eu vou ler para vocês, os clubes em que o Merola atuou na carreira. Ele jogou no Deportivo Espanhol, que hoje está na 4ª divisão do Campeonato Argentino, jogou no Guillermo Brown, que está na 2ª divisão, e jogou no Huracan. Então assim, um jogador já com 27 anos de idade, que não é cogitado no Boca Juniors, no River Plate, no Racing, no Estudiantes, me preocupa um pouco. Será que ele vai ser o novo Velásquez ou o novo Fabián Nogueira, que
foram contratações ridículas que não renderam absolutamente nada e que não deixaram nenhuma saudade para o torcedor. Então, vamos ver, seria ótimo que nós queimássemos a língua para que ele venha. É um jogador canhoto, um perfil que o Santos não tem muito no elenco. Tem o Alex, que está se recuperando de lesão, o Zabala, jovem, que ainda não foi testado, mas me preocupa que o Santos esteja atrás de um jogador que aparentemente não tem mercado sequer na Argentina. Então, mas vamos ver o que vai dar, se o Santos vai pagar, se vai aguardar para que ele chegue, e caso venha mesmo, que queime a nossa língua e possa desempenhar um bom futebol, porque afinal de contas a gente torce para que o Santos esteja bem e para isso a gente precisa de bons jogadores. Para finalizar, 2 tópicos. Na noite de ontem, informação publicada em diversos portais que o Vasco está negociando a contratação do Lucas Braga, o atacante ali que joga pela ponta esquerda, de 26 anos, mais um clube carioca interessado no Braga recentemente. Para quem não sabe, o Santos recusou uma proposta do Botafogo pelo atacante. Segundo informações que foram apuradas, o Vasco tem algumas possibilidades na mesa. O Vasco pode comprar o jogador, né, com a quantia em dinheiro, também oferece jogadores como moeda de troca para abater esse preço, ou também oferecer uma quantia e abater a dívida que o Santos tem com o Vasco pela compra do Natan, lateral direito. Sinceramente, eu dei uma olhada por cima no elenco do Vasco, aparentemente a condição que o Vasco colocou é a seguinte: a gente topa colocar jogadores como moeda de troca, mas nenhum dos nossos titulares. Então eu fui olhar o elenco do Vasco para saber se tinha alguém minimamente interessante. Desconsiderando os titulares, o Vasco não tem nenhum jogador que me atrai. Não tem nenhum jogador que eu acho que poderia chegar, pegar a camisa e jogar, que é o que o Santos precisa hoje. Jogadores que venham prontos para vestir a camisa e reforçar o time do Santos. Então, e eu também não sou muito a favor dessa história de abater a dívida com outras negociações. Para quem não se lembra, o Santos, quando vende o Bruno Henrique para o Flamengo, uma das coisas ali que foram colocadas no pacote foi aquele atacante Uribe, que também não deixou nenhuma saudade. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência com a camisa do Santos. O atacante ali, né, 007, 0 gols, 0 assistências, 7 partidas. Foram muito mais que 7 partidas, mas esse foi um meme que surgiu na internet na época. Então eu não sou a favor dessa história de abater a dívida. Se o Santos comprou o Natan, que se resolva pagando o que deve, as parcelas, enfim. Eu acho que o Santos deveria exigir apenas um valor e tentar chegar num valor razoável pela possível venda do Lucas Braga, lembrando que não faz muito tempo que o Santos recusou uma proposta de 20 milhões por ele, então a gente espera que a negociação gire em torno desse valor, que sinceramente pelo Lucas Braga, um jogador que ainda não deslanchou, não é tão jovem, já tem 26 anos, como eu falei, acho que 20 milhões de reais ou algo parecido com isso é uma boa quantia, que aí o Santos teria um pouquinho de fôlego para usar esse dinheiro, eventualmente para outras contratações. E para encerrar, queria falar sobre um assunto meio polêmico que surgiu nos últimos dias nas redes sociais. O técnico Fabian Bustos, que treinou o Santos na temporada do ano passado, entrou com uma ação na FIFA, cobrando nada mais nada menos do que 6,7 milhões de reais do Santos. O caso vai ser analisado pela Corte Arbitral do Esporte, né, que ali é uma das instâncias maiores da FIFA. O Bustos alega que, na verdade, o caso é bastante esquisito, é bastante confuso. O contrato do Bustos valeria até dezembro desse ano, dezembro de 2023. Ele é demitido em julho de 2022, depois que o Santos caiu para o Deportivo Táchira na Copa Sul-Americana, aquela eliminação tosca. O contrato do Bustos não previa multa rescisória. E, segundo os setoristas do Santos apuraram, existia ali uma cláusula que previa o seguinte: em caso de as duas partes poderiam, em algum momento, comunicar o fim do vínculo sem que houvesse a cobrança de um valor. E você me pergunta, mas então o que o Bustos está reclamando? Basicamente ele está dizendo que não foi avisado da demissão, soube da demissão pela imprensa, e o Globo Esporte também trouxe ali uma informação de que ele não ficou muito contente com a forma como o desligamento dele foi conduzido. Bom, de forma bem objetiva, o que eu tenho a dizer sobre esse caso é a seguinte: se o contrato não previa multa de rescisória, se o contrato previa uma cláusula em que as partes poderiam encerrar o vínculo a qualquer momento,
o Bustos que vá chorar na cama que o lugar é quente. Ah, ficou chateado com a forma como a negociação foi conduzida. Bom, a torcida ficou chateada da forma como ele conduzia o time, né? Ele conseguiu a proeza de ser eliminado pelo Deportivo Táchira em plena Vila Belmiro. Então a passagem dele é encerrada com essa cereja do bolo, a eliminação para um time venezuelano dentro da Vila Belmiro. Então, esperamos que a FIFA reconheça, analise os documentos, porque se não havia nenhuma cláusula que permitisse o pagamento de multa em caso de rompimento, não me parece que a reclamação do Bustos faça sentido. Se ele está chateado, a torcida também está, porque ele conseguiu fazer o Santos ser eliminado por um time venezuelano. Tá certo? Então essas foram as notícias do Santos nos últimos dias, nas últimas horas. A gente fica de olho, né, na expectativa para eventuais contratações. A janela se fecha no dia 4 de abril. Já há mais de 2 semanas que o Santos foi eliminado do Campeonato Paulista. Nenhuma contratação, nenhuma novidade. As negociações não avançam, estão a passo de tartaruga. Isso nos deixa um pouco preocupado, mas vamos esperar que nos próximos dias o Santos consiga avançar, consiga reforçar o seu elenco para ter uma sequência de 2023 um pouco mais tranquila. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Se tudo der certo, trago aqui para vocês um vídeo falando sobre o sorteio dos grupos da Sul-Americana, que acontece na segunda-feira pela manhã. A gente traz aqui uma análise de como jogam os times, como vai ficar o grupo do Santos, valores de premiação da Sul-Americana. Acho que é um vídeo que vocês podem gostar. E mais uma vez peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seu amigo que gosta de futebol, que gosta do Santos, e diga para eles que tem um canal novo sobre o Santos Futebol Clube surgindo aqui no YouTube. Eu trago esse e tantos outros vídeos com muito carinho para todos vocês. Obrigado a todos pelo feedback, pelos comentários, pelas visualizações, e conto com a sua audiência para que a gente cresça com o canal cada vez mais. Um abraço a todos e até a próxima!